Obras da carne, um convite para o pecado. Queremos aqui trazer um estudo bíblico a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Queremos dizer que as obras da carne ela tem trazido prazeres, as obras da carne ela tem satisfeito a carne mesmo, que a carne tem suas vontades, e as obras dela traz realizações para aqueles que praticam estas coisas, que é totalmente contra o Espírito Santo. Queremos ler aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, uma meditação aqui da palavra de Deus para nós refletirmos da introdução aqui neste tema. Gálatas 5,16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E nós temos aqui um esboço, o qual Deus tem colocado no nosso coração. Queremos dizer que a carne ela tem os seus desejos, a sua concupiscência. A concupiscência é um desejo descontrolado, um desejo que vai além daquilo que Deus permite para o cristão. O desejo descontrolado ele leva uma pessoa a praticar coisas abomináveis aos olhos do Senhor, a viver uma vida impura, a viver uma vida em depravações, a viver uma vida distante da vontade de Deus, sem temor. E aqui no livro de Gálatas ainda, capítulo 5, versículo 19 até o 21, está mostrando aqui os frutos da carne. E quais são estes frutos da carne? Quero ler aqui para a meditação nossa que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então encontramos aqui que a carne ela traz situações contrárias ao querer de Deus para nossas vidas. Sabemos que nós temos uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, porque lá no livro de Gênesis, capítulo 3, Adão ele decidiu desobedecer a Deus. Ele ouviu os ensinamentos de Deus a respeito do que ele podia e do que ele não podia. E daí ele desobedeceu a Deus, perdeu aquela sinceridade, aquele temor, aquela simplicidade, aquela comunhão com Deus e adquiriu para si uma nova natureza, uma natureza pecaminosa, onde atraiu tudo o que não agrada a Deus. E com isto a humanidade distante de Deus, descendente de Adão e de Eva, eles continuaram no pecado e eles perderam também o temor a Deus e o mundo se perdeu distante da vontade de Deus. E Jesus veio para resgatar o homem da maldição, do pecado, do distanciamento de Deus. Jesus veio, pagou o alto preço pela humanidade, derramou seu sangue, foi morto em uma cruz, como castigo para resgatar o homem. E chegou até nós os dias atuais. Querendo dizer que existe uma frieza, como Jesus falou em Mateus 24, a partir do versículo 11, ele está dizendo que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que for fiel até o fim será salvo. Então nós precisamos sermos restaurados por Cristo para ter uma nova vida diante de Deus e permanecer firme mesmo diante de um mundo corrompido, mesmo diante de uma igreja muitas vezes liberal, onde permite aquilo que Deus não aprova, pois estamos nos dias atuais, final dos tempos, onde sabemos que a frieza iria entrar na igreja, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinamentos, falsos milagres, falsos pastores, falsas mensagens, falsas doutrinas, como fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está dizendo que existem doutrinas de demônios,
espíritos enganadores. Então, nós estamos numa situação perigosa nos últimos dias a respeito da salvação, porque encontrar uma igreja onde que haja pastores verdadeiros está quase escasso, porque nos últimos dias a Bíblia nos prepara, a Bíblia nos adverte que seria tempo de frieza, tempo de corrupção e tempo de mentira. Então devemos aprender a palavra de Deus. E aqui nós temos aqui uma porção da palavra de Deus a respeito da obra da carne, onde nós vemos aqui em Gálatas 5,19 que é prostituição, impureza e lascívia. Queremos falar um pouquinho sobre a lascívia, que ela é algo que tem trazido nos últimos dias a liberação de muitas igrejas, dizendo que a lascívia não condena ao inferno. O que é lascívia? A lascívia são roupas mundanas, roupas sensuais, roupas provocantes, onde muitos pastores dizem que não faz mal. Muitos falsos teólogos liberais, eles permitem, aprovam e querem convencer que não é pecado. Mas nós temos aqui alguns conselhos da palavra de Deus. Queria ler aqui o primeiro aqui, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, para a nossa meditação aqui. O que é que diz a palavra de Deus? Diz assim, Êxodo 20, 17: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma da casa, nem coisa alguma do teu próximo. Cobiçar é algo que é provocado pela lascívia. A lascívia, biblicamente, é roupas sensuais. Mas existe outras coisas também que despertam o senso. O senso é a consciência, a qual ela é atraída. Como nós ouvimos aqui o conselho de Deus, dizendo para não cobiçar a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, nem algum bem que o teu próximo possua. Cobiçar é desejo ardente de possuir aquilo que não é seu. Temos aqui também no livro de Efésios, outra referência aqui, Efésios capítulo 5, versículo 3. Olha o que nos adverte a Bíblia aqui, um assunto muito interessante e de muita edificação para a igreja. Diz assim: Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Mas a prostituição e toda a impureza. A prostituição é práticas de sexo onde as pessoas vendem seus corpos. E aí se pratica toda a imoralidade, toda a impureza, trazendo isto à prostituição, que é uma das obras da carne, adultério, prostituição, lascívia. Tudo isso aí é obra da carne. E isto aí a Bíblia está dizendo para nós, como nós lemos no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, está dizendo que não leva ao céu, mas sim ao inferno. E com esta preocupação aqui, nós estamos aqui aprendendo aqui que neste versículo de Efésios capítulo 5, versículo 3, está dizendo que nem se comente a respeito das práticas de prostituição e de impureza. Então, quando se fala deste negócio, trazendo para a cobiça, que é provocada pela lascívia, que é obra da carne, encontramos dizendo que comentar sobre sensualidade feminina, sobre prostituição, participar de rodinha de amigos, às vezes em empresa, às vezes no meio dos familiares não cristãos, quando se fala da beleza feminina, não é coisa para cristão. Cristão não pode estar comentando a respeito da prática do sexo imoral, é coisa vergonhosa. O Espírito Santo se entristece. Então nós não podemos estar falando estes assuntos, os quais é impureza diante dos olhos de Deus. Muitos têm uma liberdade, uma liberalidade, falta temor, falta compromisso com Deus, não teve uma vida transformada ainda pelo Espírito Santo. Então ele tem uma vida liberal, ele fala coisas indecentes, coisas imorais, gosta de piadas. Até, lamentavelmente, encontramos um certo pregador que ele faz humor com as coisas de Deus. Ele faz bagunça, ele faz graça, ele faz o povo sorrir com as coisas santas.
Então é coisas abomináveis ao Senhor. A palavra de Deus, nós não podemos ser carrasco, nem ser durões, nem ter cara de delegado, mas também ter respeito, ter caráter de cristão, para não trazer escândalo ao Evangelho, porque as coisas de Deus hoje em dia virou zombaria, como fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, está dizendo que nos últimos dias viriam zombadores, escarnecedores das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então nós não podemos estar dando apoio a certo tipo de mensagem, o qual se torna em humor. Então, como nós lemos aqui, comentar alguma imoralidade sexual, comentar alguma mulher que viu no meio da rua, alguma mulher que estava no ônibus, alguma irmãzinha que estava na igreja provocando a sensualidade, não convém isto aqui entre os cristãos. É assunto que não existe. E também temos aqui o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que é que fala Tiago aqui a respeito deste assunto. Diz assim Tiago 1, versículo 14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nós não estamos livres de ser tentados. Nós não estamos livres de ser atraídos. Mas nós não podemos nos deixar levar pela atração mundana, em sensualidades, a respeito da lascívia, que é o que nós estamos comentando aqui, que é uma das obras da carne que condena ao inferno. O diabo usou de uma estratégia, pegou mulheres nécias, sem entendimento, sem temor a Deus, criou a moda de roupas sensuais e fez com que as mulheres se vistam induzidas pela moda, por novelas, por programas mundanos, televisivos. Então, as mulheres sem temor a Deus, sem uma vida transformada pelo Espírito Santo, elas admitiram para si uma vida imoral a respeito nas suas vestes, perderam o pudor, a vergonha, o caráter, a pureza. Hoje é desta forma que o mundo vive. Então está dizendo aqui que nós lemos, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado é uma pessoa que se deixa enganar a si própria. Ela engana a si própria, ela sabe que está errado, sabe que a igreja não permite, sabe que o Espírito Santo não aprova, sabe que é inconveniente, sabe que é indecente, mas ela diz para si mesma que pode. Então, desta forma, muitas mulheres cristãs sabem que não podem, mas elas dizem a si mesmas que podem. Então, elas se deixam levar por esses costumes, levando a homens a serem atraídos pela beleza dela, pela beleza física, porque a carne ela não tem temor a Deus. A Bíblia nós lemos em Gálatas 5,17, vamos ler aqui. Gálatas 5,17 está dizendo desta forma: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então entendemos que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Existe uma discórdia entre a carne e o Espírito. O Espírito não quer fazer a vontade da carne, nem pode fazer. E a carne não quer se sujeitar ao Espírito. Então a carne quer fazer o que quer e o Espírito também quer fazer a vontade de Deus. Mas existe essa guerra. Então só podemos ser fortalecidos se nós orarmos, jejuarmos e termos um bom conhecimento da palavra de Deus a respeito dessas coisas, das obras da carne, para nós não darmos lugar à obra da carne. Porque a carne ela quer nos levar para a perdição eterna. Porque a carne em si, ela não herdará o reino do céu. A carne foi feita do pó e ao pó ela tornará. E no dia do arrebatamento da igreja, a nossa carne, nosso corpo, será transformado em um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, para poder subirmos. Então, esta carne, a carne nossa, não irá herdar o reino dos céus. Então, ela tem os desejos dela, desejos carnais, desejos pervertidos, desejos imorais, e ela não quer se sujeitar à lei de Deus, nem à direção do Espírito Santo. E muitos, eles dizem que foram tentados e não resistiram. Verdadeiramente, Jesus falou em Mateus 26, 41, orai e vigiai para que não entreis, para que não caia em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos tomar cuidado com
a carne, porque a carne ela não deseja o céu de glória. E nós sabemos que nós temos uma alma que é eterna e precisamos zelar pela pureza desta carne. Queremos ler aqui em Mateus capítulo 5, versículo 28, um versículo bem conhecido da igreja, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olhar e cobiçar, Jesus falou que quem olhar e cobiçar, para ele, já cometeu adultério com ela. Mas como uma pessoa pode adulterar sem tocar, sem chegar perto, sem praticar o ato? A nossa consciência, ela foi restaurada por Deus, pelo Espírito Santo. A nossa consciência foi transformada, o nosso caráter, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que todo o vosso corpo, toda a alma, toda a vossa alma e todo o espírito seja conservados irrepreensíveis para o grande dia da vinda de Jesus. Então nós devemos nos guardar desta natureza carnal, dessa natureza que nos leva a querer olhar para onde não convém. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, está dizendo que muitos obreiros, muitos pastores têm olhares adúlteros. Então eles aprovam, eles gostam, eles não têm temor e dizem que roupas sensuais não condena, não é proibido, e Deus não vai mandar ninguém para o inferno por causa de uma roupa. Não, por causa de uma roupa não, mas por causa da sensualidade, por causa da provocação e por fazer muitos homens pecarem, Jesus vai mandar sim para o inferno, como a Bíblia nos manda. Então Mateus 5,28 diz: se o homem olhar numa mulher e cobiçá-la em seu coração, cobiçar é desejar. Cobiçar é imaginar algo que não é permitido por Deus. Desejar algo impuro, ter uma mente poluída sexualmente. Então é uma necessidade aqui de nós vigiarmos aquilo em que nós olhamos. Queremos ler aqui em Provérbios capítulo 6, versículo 25. Tem aqui um conselho da parte de Deus para nós cristãos, que diz assim: não cobiceis no seu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Existem muitas mulheres bonitas, sensuais, provocantes, que elas atraem a atenção dos homens. Mas a Bíblia está dizendo aqui, provérbio, Salomão escreveu provérbio dizendo que não nos prendamos aos olhares, não nos prendamos à sua beleza, não nos prendamos à sua provocação, porque é algo muito perigoso e a carne ela não quer resistir aos desejos carnais. Então a lascívia é algo que leva o homem a cobiçar. Eu tenho assim como a lascívia como um laço do diabo, porque o diabo ele usa mulheres para derrubar os homens. E a mulher que se veste de uma forma indecente, ela é uma mulher maligna, uma mulher tentadora, que leva o homem a pecar. Ela não tem dó da alma do homem. Interessante que muitas mulheres, por falta de conhecimento bíblico, por falta de temor a Deus, ou às vezes engodando a si mesma, elas dizem que não se vestem para chamar a atenção de ninguém. Elas se vestem por si mesma, para si mesma. Mas elas se disfarçam achando que não está fazendo mal a ninguém. E que o homem que olha, ele é um homem imoral, um homem sem caráter. E muitas vezes o cristão também é tratado como uma pessoa sem respeito, sem temor e sem vergonha por estar olhando para algumas coisas que não deveriam olhar. Mas elas se esquecem que elas são as tentadoras. Elas se vestem com roupas vulgar e têm um semblante de pessoa de moral. Muitas vezes não dá para juntar, para entender onde que está o raciocínio de uma pessoa que se veste para provocar, mas coloca um semblante de pudor, de vergonha, de mulher casada. Mas, na verdade, as roupas que elas vestem desmoralizam o seu caráter. Então, o diabo ele é astuto. Lá em Efésios 6:11 está dizendo que nós não podemos desprezar, não considerar as obras, as astúcias de Satanás. Ele é astuto. Diz aqui, Efésios 6:11 diz assim: revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Então o diabo cria ciladas, cria meios para atrair, para fazer o homem pecar diante de Deus. E nós cristãos, resgatados, tementes, não podemos cair nessas coisas. Se nós não vigiarmos, realmente fica difícil. Tem que ter uma vida de oração. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1 a 5, está dizendo que o corpo da mulher é do marido, e o corpo do marido é da esposa. Então, o corpo da mulher, ele tem a beleza da mulher, a intimidade da mulher, a nudez da mulher, deve ser guardada para o seu esposo. Não pode ser algo público, onde anda nas ruas, provocando os homens, fazendo os homens cobiçarem e pecarem, e sendo condenados e reprovados diante de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está dizendo que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, os adúlteros, se olhar e cobiçar, já cometeu adultério. Então, os adúlteros que cobiçam a mulher do seu próximo, as mulheres nas ruas, eles estão condenados ao inferno. E as mulheres, muitas vezes, não têm o entendimento, não têm o temor e não têm o amor pelas almas. Muitas mulheres se dizem missionárias, dizem cantoras evangélicas, mulheres de pastores, pregadoras da palavra de Deus, se vestem de uma forma indecente, sobem no púlpito da igreja, fazendo os irmãos a cobiçarem e se dizem serem santas e mulheres de Deus. Elas se esquecem que o dom não salva. Pode pregar, pode converter o mundo, e ela pode ir para o inferno, como diz lá em Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o 23, está dizendo que nem todos que dizem ser o Senhor entrará no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, expulsamos demônios, falamos outras línguas, fizemos maravilha no teu nome. Jesus vai dizer no versículo 23, sabe o quê? Afastai de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, todo cuidado é pouco, toda vigilância é pouco. Aqui a Bíblia tem um relato muito grande sobre esse tipo de coisa. Encontramos aqui também a respeito da lascívia, da cobiça, que muitas roupas provocantes, elas chamam a atenção dos homens com blusas cavadas, as quais os seios ficam quase expostos. Aqui no livro de Provérbios, tem um conselho para o crente, para o homem. Diz assim, Provérbios 5, versículo 15, diz assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para o estranho contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Então, os seios da esposa que sirva de prazer para o homem, que sirva de satisfação para o homem. Não precisa estar olhando os seios da mulher estranha. O cristão, ele tem que ter um caráter, um pudor e a vergonha e o compromisso com as coisas de Deus, com a santidade. Encontramos aqui também em Provérbio 11, 22, diz assim: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. A mulher formosa que se aparta da razão. Existem mulheres que têm os corpos fisicamente bonitos, e elas usam esta beleza que Deus deu para ela para guardar para o marido. Ela coloca exposto para os maridos das vizinhas, marido da irmã, para o irmão na igreja. Então isto aí tem que ser guardado, protegido. Por isso que a mulher cristã de antigamente e a mulher cristã de hoje, que tem temor a Deus, que tem vergonha, que tem caráter de cristão, ela se veste com roupas santas, as quais guardam o seu corpo. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, tem aqui um conselho para nós. Diz assim a Bíblia: 3,16 de 1 Coríntios diz assim:
Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A pessoa que usa o corpo para ser instrumento de pecado, para fazer os outros pecarem, ela está destruindo o templo de Deus. O templo de Deus, que o Espírito Santo habita, é santo. E muita gente tem o dom, é usado pelo Espírito Santo, mas não é a habitação do Espírito Santo, por ter uma vida desregrada das coisas de Deus. Então, os seios da mulher estranha não é para ser motivo de prazer para o cristão, é para ser motivo de vigiar. Porque Deus, Jesus, ele vê tudo, ele conhece nossos pensamentos, nossas intenções. Jesus, ele contempla o nosso deitar, o nosso levantar, as nossas ações, tudo ele vê. Então, todo cuidado é pouco para a vida do cristão, para não perder a comunhão com Deus. Está dizendo aí em Provérbios 5, que goza a vida com a mulher que amas. Que seja tua, tenha liberdade, realize seus desejos, mas tenha respeito por ela. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, tem outro conselho aqui para o homem que não teme a Deus e quer fazer da sua esposa uma prostituta. Diz aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, a intimidade com a esposa deve ser com pudor, com respeito por ela. Primeiro, porque ela é uma mulher de Deus, ela é cristã, resgatada do mundo, do lamaçal de pecado, para servir a Deus, e o corpo dela tem que ser morada do Espírito Santo. E muitos homens, eles querem fazer da sua mulher prostitutas. E desta forma Deus abomina. Outro versículo aqui para nós lermos é Provérbios 6, 32 até o 35. Tem aqui outro conselho para a igreja do Senhor. Diz assim: para aquele que procura, cadê? Está aqui. Diz assim em Provérbios 6, que o homem que procura uma mulher adúltera, uma mulher que tem marido, ele é falta de entendimento. Diz aqui a palavra de Deus um conselho para aqueles que foram livres de ter morrido, por ter sido pego em flagrante com a mulher do amigo, com a vizinha, com uma mulher casada. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ó. O que adultera com a mulher é falta de entendimento. Provérbios 6,32. O que adultera com a mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então, marido traído, muitos não perdoam e perseguem o amante e a mulher até matá-los. Então, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que é pecado, o que não agrada a Deus, o que entristece o Espírito Santo, é para ser evitado. Esse desejo carnal descontrolado de querer encontrar, não resistir à beleza feminina, que seja jovem, que seja uma senhora adulta, não é para ser tocada. A única mulher que pode ser tocada é a mulher que o homem se casa.
muito perigoso a situação de muitos que não têm temor a Deus. Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Lucas, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Diz assim: E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Queremos aqui aproveitar esse versículo aqui que diz: E Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Então Jesus, ele sabe o que nós pensamos. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, está dizendo que Deus sabe o que nós pensamos antes de falarmos alguma coisa. O livro de Salmo 139, versículo 1, está dizendo que Deus nos sonda e nos conhece. Ele nos conhece de longe. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece o nosso pensamento. Então dizer que olhou, desejou e dizendo que é mentira, é querer enganar a si mesmo. Porque a Deus ninguém engana. O que precisamos mesmo é de vigilância, para não alimentar a natureza carnal. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, encontramos Davi cobiçando Batseba, a mulher do soldado Urias, que Davi foi passear no seu palácio, no terraço do palácio, e viu a Batseba se banhando. E aquilo chamou a atenção dele, ele se prendeu na beleza dela, e mandou chamá-la, se deitou com ela, engravidou uma mulher casada. E Deus castigou ele duramente com a sua família. Então, a beleza feminina, ela é atraente. A beleza feminina, o diabo tem usado para derrubar muitos homens, como Davi, como Salomão, como Amon, irmão de Tamar, filho de Davi, que se embelezou pela beleza da sua irmã e a estuprou. Temos também Sara, quando foi com Abraão, que Abraão, saindo da terra de Ur dos Caldeus, deu ele para Canaã, mas teve uma grande fome. Aí ele desceu para o Egito e lá Sara foi cobiçada pelos soldados do faraó e foi tomada e levada para ser uma das mulheres de faraó, o qual Abraão mandou que ela dissesse que era irmã dele, por amor à vida dele, porque era costume do povo egípcio matar o marido e ficar com a mulher. Então Abraão sabia disto e ele poupou a vida dele contando uma meia-verdade. Ele não mentiu, ele omitiu, porque ela era irmã dele, sim, era meia-irmã dele, era familiar dele. Então ele não mentiu. Mas Provérbio 31:30, um conselho aqui para as mulheres cristãs que muitas vezes não lê a Bíblia e vive uma vida desregrada diante de Deus e vive iludida com a beleza do seu próprio corpo. Ela é escrava do seu próprio corpo. E o mundo valoriza a beleza física. O mundo valoriza a beleza da mulher, a sensualidade. Mas enquanto ela é nova e é bonita, porque muitas vezes engordam, muitas vezes têm filhos e perdem aquela beleza do seu corpo e são tratadas com desprezos, com zombarias e são rejeitadas. Então a mulher, ela deve valorizar a Jesus e os seus mandamentos, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não despreza o rico, o pobre, o bonito, o feio. Jesus, ele ama todos de igual e em qualquer momento. Então o que Jesus manda é bom para nós. O que o mundo nos oferece é só para nos iludir, como diz aqui em Provérbio 31:30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a mulher que teme ao Senhor, ela é honesta, ela é santa e ela é submissa. O valor da mulher não está na sua beleza física.
no que o mundo sem Deus valoriza. O valor da mulher está no seu caráter temente diante de Deus. Então, enquanto ela é nova, ela é bonita, ela é formosa, mas muitas, ao envelhecerem, perdem a sua beleza e o seu valor diante da sociedade. Deus, ele não tem prazer numa vida carnal. O valor da mulher, o mundo valoriza a mulher pela imoralidade sexual e pela beleza que ela expõe para que o público admire, para que o homem sem temor a Deus ele cobice e tenha pensamentos impuros sobre elas. Muitos acham bonito receber elogios, receber assobios, serem importantes, porque diante a mulher formosa, o homem ele dá tudo que tem para ela, aquele que não tem temor a Deus. Então com isto o ego dela se cresce e o diabo ele engana, ele faz com que as pessoas recebam glórias, recebam elogios, sejam escolhidos diante de algumas classificações. Tem homens ricos que eles querem mulher bonita para eles ostentarem a beleza dela, não para tê-la como esposa. Eles querem ela para usar do corpo dela, usar enquanto ela tiver beleza. Quando ela perde a beleza, ela é descartada e trocada por outra, como que fosse um objeto, como que fosse um automóvel, como que fosse um sapato, uma roupa que a pessoa compra, usa, e quando não se agrada mais, troca por outro. A mulher, ela tem que valorizar a sua vida, a sua alma, o seu corpo, o seu caráter e se guardar para o seu esposo. Não viver de uma forma iludida com este mundo de trevas, de perdição eterna. Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para resgatar o homem do lamaçal do pecado. Queremos aqui falar a respeito do mundo espiritual sobre o sexo. Encontramos, pesquisando na Bíblia, encontramos que no céu houve uma rebelião, como está lá em Apocalipse capítulo 12. Está dizendo, a partir do versículo 7, está dizendo que houve uma rebelião no céu e a serpente, o antigo dragão, a antiga serpente e o dragão, ele levou consigo a terça parte das estrelas do céu, fazendo uma alusão, uma comparação, uma tipologia aos anjos, que a terça parte dos anjos se rebelaram junto com o querubim ungido e fez uma guerra no céu, sendo expulso o querubim ungido, que se tornou Satanás, com a terça parte dos anjos. Então eles foram expulsos para a terra. Isaías também, capítulo 14, a partir do versículo 12, está dizendo que o querubim ungido era formoso, belo, e perdeu a sua beleza quando se encontrou nele iniquidade. Então o diabo, o querubim ungido, ele se rebelou contra Deus e se tornou inimigo de Deus, foi expulso para a terra. Na terra, ele criou para ser adorado, porque o objetivo do diabo é ser adorado. Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, ele tentando a Jesus, diz que se Jesus se dobrasse e o adorasse, ele daria todos os reinos da terra. E Jesus falou que só o Senhor, nosso Deus, devemos adorar. Ele busca adoradores, então ele se disfarçou em vários deuses. E ele criou seus rituais de adoração. Encontramos como as primeiras civilizações no Mediterrâneo, nas primeiras civilizações, eles formaram as civilizações, quando Deus falou para Adão, crescer e multiplicai-vos, ele foi se multiplicando e foi formando cidades, povoados, e assim popularizou a terra, que hoje no mundo existe aproximadamente 8 bilhões de habitantes. No Brasil existe aproximadamente 190 milhões de habitantes. Então cada povoado, cada cidade, cada comunidade, os demônios se apresentaram para aquele povo sem Deus, sem conhecimento de Deus, como deuses, e exigiam suas adorações a eles. Então encontramos na Grécia, onde apareceu os deuses lá na Grécia, ele tem vários nomes, né? Tem o chefe dos deuses, que é Zeus, tem Poseidon, tem Apolo, tem Cupido, tem Afrodite, tem Ares, tem vários deuses que são demônios disfarçados de deuses, procurando adoradores. E eles criaram seus rituais. Encontramos uma deusa Afrodite, uma deusa grega chamada Afrodite, que ela criou como ritual de adoração a ela a imoralidade sexual. A sensualidade feminina é inspirada por esta deusa Afrodite.
ela gosta de traições, ela gosta de depravações sexuais e ela gosta de provocações, de sensualidade, o homem cobiçar a beleza feminina. Este tipo de comportamento é inspirado por esta deusa Afrodite. Também temos outro deus chamado Apolo. Apolo é um deus grego que ele inspira a beleza masculina. Ele faz o homem querer ser namorador, conquistador, ter várias mulheres. Então, desta forma, o mundo sem Deus se perdeu no pecado e iludido por demônios. Temos outro Deus também chamado Hermafrodito. Este Hermafrodito ele tem a missão de transformar a mulher em homem e homem em mulher. Então ele quer a depravação no sexo. Também tem outro demônio, outro Deus chamado Cupido. Este Cupido ele faz pessoas se apaixonarem por pessoas proibidas. Fazem homens casados se apaixonarem por mulheres casadas, por vizinhas, por cunhadas, por amiga da mulher. E isso tem acontecido em vários lugares, também dentro da igreja. Temos visto alguns casos de pastores que deixaram a sua família e foram embora com uma membro da igreja, com uma pessoa conhecida, e perdeu a sua família. Desta forma nós vemos o diabo por trás dessas coisas, escravizando pessoas. Então entendemos que a sensualidade, a nudez, o pecado que atrai a lascívia, que é uma das obras da carne, que condena ao inferno. Encontramos também lá no livro de Gênesis, capítulo 18, capítulo 19, sobre a corrupção da cidade de Sodoma e Gomorra. E nós encontramos aqui algum assunto que nos chamou a atenção. Encontramos na cidade de Sodoma e Gomorra sendo destruída por causa da imoralidade sexual. Chegaram a ponto de até quererem abusar dos anjos que entraram na casa de Ló. Eles viviam numa depravação mundana, sexual. Então nós encontramos lá no Sodoma e Gomorra alguns demônios, alguns deuses, que são Afrodite, Hermafrodito, Apolo e o Cupido, onde eles patrocinam a imoralidade sexual. E encontramos a depravação do povo de Sodoma e Gomorra, porque Deus mandou fogo e destruir a cidade, tirando Ló e a sua família. Encontramos um motivo pelo qual passou um raciocínio aqui em nossa mente, e nós podemos entender que o povo de Sodoma e Gomorra eles se cansaram do padrão para o namoro do casal, o qual Deus criara. Muitos dizem, né, que a mesma coisa, o namoro, o sexo, todo dia da mesma forma, na mesma posição, é cansativo e é enjoativo. Então eles criaram para si algumas novidades que levaram a eles entristecerem a Deus. E eles procuraram posições indecentes e se saciaram. E se cansaram das posições indecentes e procuraram se satisfazer num acasalamento sexual de uma forma que Deus não se agradou. Então eles procuraram entre si os casais, a se desvalorizarem sexualmente. E encontramos também aqui que eles se cansaram da depravação sexual entre si. Então procuraram fora do casamento. E se saciaram, se cansaram, porque o prazer carnal ele leva a uma imoralidade, a uma destruição, a qual Deus condena. Mas a carne ela se satisfaz. Encontramos que eles fizeram o sexo fora do casamento. Encontramos que eles se enjoaram e também foram fazer sexo consigo mesmo. Como fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, até o 31 está dizendo que a masturbação ela é algo abominável aos olhos do Senhor quando a pessoa faz o sexo consigo mesmo, porque ele acaricia um órgão genital sexual do mesmo sexo. Então se ele pegar uma pessoa, se fosse outra pessoa, ele realizaria a mesma coisa e daria o mesmo prazer. Então fazer sexo consigo mesmo, que é conhecido como a masturbação, ele é abominável ao Senhor e é tratado como homossexualismo. Eles se cansaram de fazer consigo mesmo. Então eles fizeram com animais, como nós vemos lá em Levítico, capítulo 18, Deus proibindo as relações íntimas entre pessoas, com familiares, com animais,
com pessoa do mesmo sexo. Lá em Levítico 18, Levítico 19 também está falando. Então encontramos aqui que eles fizeram e se saciaram e quiseram mais novidade. Então eles procuraram objetos para satisfazerem as suas necessidades descontroladas sexualmente. Eles fizeram com objetos. E, lamentavelmente, né, muitos também aprenderam de uma forma errônea. Não aprenderam com a palavra de Deus o limite da intimidade de um casal. Então eles foram aprender, sabe com o quê? Com revistas pornôs, com filmes pornôs, com amizades de pessoas que vivem na prática da imoralidade sexual, com mulheres, aprenderam com amigas. Umas falam para a outra o que o marido faz, o que o amante faz, o que o namorado faz, e elas desejam, porque a carne ela deseja a imoralidade sexual. Então uma alimenta a ideia para a outra. E isso foi avançando de uma forma que eles se saciaram de todas as formas. E hoje também, na época também de Sodoma e Gomorra, eles vestiam roupas provocantes para despertar o apetite sexual também, que leva à imoralidade diante de Deus. E a nudez, né? Quando encontramos na rua, encontramos pessoas seminuas. Encontramos também dentro da igreja, lamentavelmente. Encontramos as praias. Cristão e a praia. Nós temos um estudo que prova que não convém a um cristão ir à praia por várias razões. Uma delas é a nudez. Nas ruas também, em propagandas, televisão, propaganda de bebida alcoólica, mostra sempre uma mulher seminua. Então isto aí valoriza a depravação diante de Deus. A mulher hoje é valorizada, se for uma mulher sexy, mulher bonita, provocante, ela é tratada como uma mulher especial. E muitos homens não respeitam suas esposas, maltratam as esposas, desprezam, humilham, por elas não quererem ser imorais. Eles ameaçam ir embora, eles traem, eles tratam com ignorância. É lamentável a situação do mundo sem Deus. Por isso que Deus tem colocado nos nossos corações este assunto aqui, que é de muita importância para a nossa meditação. Temos muito aqui a falar sobre a lascívia. Encontramos aqui em 1 Timóteo 2,9 que a mulher deve se vestir com pudor, com decência e com modéstia. Encontramos aqui também no livro de João, capítulo 16, versículo 8, está dizendo que quem convence o homem é o Espírito Santo. Se nós não deixar o Espírito Santo nos convencer, ninguém vai convencer. No livro de João 16, 8, diz que o Espírito Santo convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então, que o Espírito Santo venha reinar em nossas vidas, que o temor a Deus venha ser valorizado, que os ouvidos estejam sensíveis a ouvirem a voz do Espírito Santo. Continuaremos em outro estudo este assunto. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.